bem-vindos. Hoje nós vamos ver uma máquina que ela liga, mas não dá vídeo. E ela dá um bip longo e dois bip curtos. Normalmente o problema ou é memória ou placa de vídeo. Isso é o que é normalmente. Mas pode ser fonte, pode ser processador, que não passa energia, que não chega energia nas memórias. E pode ser até problema na placa-mãe mesmo, com algum transistor ou algum capacitor estufado, que aí nesse caso teria que trocar a placa-mãe. Mas vamos abrir ele e vamos ver qual que é o problema dele. E eu vou começar por etapa, eliminando os problemas. Primeiro, pelo mais comum, pelo que acontece mais, que é os problemas das memórias. Então nós vamos começar pela memória e aí por diante, até achar o problema, identificar o problema e resolver. Ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, esse é o desktop. Eu vou ligar ele para a gente ver o que está acontecendo. Ó, vocês podem observar que ele está ligado, está funcionando, mas não dá vídeo. E ele está dando uns bip também. Não sei se está dando para vocês ouvirem. Certo? É um bip longo e dois curtos. Normalmente esse bip pode ser ou memória ou então a placa de vídeo. E outras coisas também, né? N coisas. Mas o mais comum são as memórias e placa de vídeo. Tá? Agora nós vamos começar pelo mais comum, que é o que aparece aqui. Certo? Que são as memórias, depois a placa de vídeo. Se não der certo, aí a gente vai vendo até encontrar o problema. Ok? Então vamos abrir ele. Bom, pessoal, agora nós vamos abrir ele. Nossa. Esse daqui está precisando de uma boa limpeza, nunca foi limpado. O processador, provavelmente é isso que está dando problema. Quase certeza que é isso. O dissipador do processador está completamente entupido de poeira. Os slots, a memória. Bom, vamos para a primeira coisa, que é limpar o pente de memória. Ok? Então a gente tira ele. Provavelmente é por causa de sujeira que ele está assim. Ok? Então vamos limpá-lo. Bom, pessoal, a primeira coisa seria passar borracha aqui. Uma borracha dessas, borracha escolar mesmo. Mas está muito sujo, vou dar uma passadinha de pincel primeiro, ok? E tem que tomar cuidado para não pegar... Para não pegar nos contatos da memória, que a própria eletricidade estática da gente pode queimar algum componente. Ok? Aqui. Agora a gente vai pegar uma borracha, passar uma borrachinha na memória. Dos dois lados.
Provavelmente é sujeira no processador ali também, né? Se não resolver isso daqui. Aí a gente dá uma outra limpadinha aqui. É só para ver se o problema é aqui mesmo. Bom, essa memória DDR3. GB. Depois a gente vê a placa de vídeo. Agora vamos fazer o teste. Vamos ligar ele. Para a gente poder fazer o teste. A memória não é. Continua a mesma coisa. Bip longo e 2 curtos. Então vamos passar para outra etapa. Como o processador está muito sujo, essa placa está muito suja, eu vou dar uma tiradinha aqui por cima. Deixa eu ver se ele está esquentando. Vamos lá. Chegou até a travar o... Até travou o cooler. Ventoinha, tanta sujeira. Teria que ter tirado isso daqui. Nossa, muita sujeira. Aqui não vai ter jeito, isso aqui vai ter que fazer uma limpeza. Tirar todas as peças, lavar essa placa-mãe, lavar esse dissipador. Para ver o que a gente consegue. Dá uma olhada nessa máquina. Não é. Então vamos desligar ele. E vamos mudar de slot. Vamos mudar de slot a memória. Também não é. Vamos dar um clear na placa-mãe? Pode ser isso. Cleaner.
você passa o jumper um pino para cá, dá uma ligadinha nele, deixa alguns segundos. Depois volta ao normal. Ainda continua. Bom, outra coisa que a gente pode fazer é resetar a BIOS. Tira a bateria. Também não é. Ó, colocar a bateria de volta, que o problema não era a bateria. Bom, pessoal, é o seguinte, como essa placa está muito suja demais, eu vou limpar a memória novamente. Ó, só que dessa vez vou passar em todos os contatos. Já esqueci de pegar aqui. Fazer diferente, vou passar ela um pouco mais com pressão aqui nos contatos. E ela aqui. Esses contatinhos aqui, ó. Aqui passar bem de leve. Aqui. Ok? Passar o pincel. Dar uma outra limpada aqui no slot. E como está muito empoeirado, pode ser alguma coisa nos contatos mesmo. Porque normalmente um bip longo e dois curtos, ou é memória ou placa de vídeo. Mas isso daqui é placa de vídeo on-board. Pode ser? Pode também. Aí, no caso teria que colocar uma off-board, uma placa de vídeo off-board. Mas vamos fazer mais esse teste aqui. Aqui eu coloquei um pouco mais de pressão nos contatos, na hora que eu passei a borracha. Peguei esses contatinhos aqui. Também passei uma borracha aqui. Dei uma passada de borracha aqui nesses contatos. E vamos ver. Colocar a memória. Isso. Agora apertar bem. Para ver. Está bem colocado. Agora vamos fazer o teste. Opa, pelo menos não deu bip. Aí pessoal, como na maioria dos casos, o problema era pó, mau contato na memória mesmo. Mas de qualquer forma essa placa, esse PC vai ter que ser limpo. Assim ele não pode ficar porque vai dar problema em outros componentes e pode até mesmo queimar o processador. Dá uma olhada. Dá uma olhada no HD.
vai precisar de uma boa, de uma limpeza. Senão ele vai dar problema. Então vamos aqui ver agora. Vamos ver. Aí, funcionou. Beleza, resolvido o problema. Bom, pessoal, é isso aí. Mais um problema resolvido. E como eu tinha dito no começo, o problema estava na memória. Só que o problema dessa máquina que vocês viram, ela estava com muito pó. E cobrindo o processador, a placa, os componentes, todos eles muito empoeirado, e isso vai impedindo o contato das peças e pode dar problema. Nesse caso você viu que eu limpei a memória, fiz um clear na placa-mãe e não era esse problema. Dei uma limpadinha no processador, como vocês viram a situação que estava, e também não era. Mas como estava muito empoeirado, o que eu fiz? Eu tentei e voltei novamente para a memória. Aí eu passei a borracha com um pouquinho mais de pressão e também nos outros contatos todos e o pincel. E novamente limpei o slot. E vocês viram que deu resultado, que ele voltou a funcionar. Só que essa placa não pode ficar desse jeito. Ela está muito empoeirada. Ela está impedindo aí o contato. Se deixar desse jeito, futuramente vai dar problema. E pode ser problema grave como no processador, que ele pode até queimar, ou alguma outra peça. Porque do jeito que estava empoeirado, ele impede o contato. Só que isso é comum, é normal. Tá? E principalmente essas máquinas, que às vezes a rua não é asfaltada, a pessoa mora, o cliente mora numa rua que não é asfaltada, ou mora numa área rural, num sítio, então isso é normal, ficar desse jeito o PC. Ok? Não é falta de cuidado, não. E nesse caso, o correto seria fazer uma limpeza física, pelo menos uma vez a cada 6 meses, ou no máximo uma vez por ano. Esse, pelo jeito, eu acho que nunca foi feita uma limpeza física nele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com o cliente, explicar a situação da máquina e entregar o orçamento para ele para fazer uma limpeza física dele. Ok? Bom, se vocês gostaram, se serviu para alguma, se foi útil para vocês, gostaria que vocês aí deixassem um joinha, comentassem e se inscrevessem no meu canal. Ok? Então, muito obrigado a todos e ficam com Deus. Ok? Obrigado. Valeu.